bom dia, meus queridos. Hoje é 16 de fevereiro, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser alguém que ouve continuamente a Deus é essencial para permanecer frutífero. E a passagem que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Gênesis 26, a partir do 1. Diz o seguinte: Isaac e Abimeleque. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: Na verdade, ela é a sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Então Isaac respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: Você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na mulher dele certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha o que a inveja fazia. Então Abimeleque disse a Isaac: Saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaac abriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriu um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram um outro poço, pelo qual também discutiram por isso. Então chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Dali, Isaac foi para Beerseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali, armou acampamento e seus servos cavaram outro poço. Amém. Meus queridos, diversas vezes nós vemos, nas Escrituras, na palavra do Senhor, a trajetória de pessoas que se encontravam em situações que aos olhos humanos já não tinha mais saída, ou que aos olhos humanos eram situações extremamente difíceis, mostrando que para o Senhor nada é impossível.
que o Senhor, no final, sempre acabava revertendo aquela situação. E talvez você viva rodeado por um cenário difícil atualmente, todas as circunstâncias atualmente estejam dizendo não, em que nada nesse momento esteja sustentando a sua fé. Mas o fato é que se você for resiliente, perseverar com fé e obedecer, com toda certeza você provará do milagre. O milagre é o agir de Deus nessas situações impossíveis mesmo, quando aos olhos humanos já não tem mais solução, aí que Deus entra, aí que Deus faz o extraordinário, aí que Deus gera testemunho. Gerar testemunho não é fácil, é doloroso. Se a gente for parar para poder conhecer todos os milagres eles não aconteceram em cenários bonitos, né? A gente fala que os milagres eles não são fofos, né? Os milagres eles aconteceram em cenários complicados, em cenários dolorosos, e gerar milagre é doloroso. E isso aconteceu com Isaac, né, que a gente acabou de ler. Ele também sentia ventos contrários soprarem em sua direção, e um deles foi o da escassez. Ele passou pela mesma dificuldade que o pai dele, pois a terra onde ele vivia ela era assolada pela fome. E da mesma forma como, né, aconteceu com Isaac, e não só, né, por ser assolado pela fome, aí quando ele ia para outra terra, quando ele começava a prosperar, e vinha pessoas com inveja da prosperidade dele, e aí ele acabava perdendo tudo. E às vezes você se sente assim, né, na hora que você começa a conseguir uma coisinha, na hora que você começa a conseguir sair do lugar, vem um negócio e atrapalha tudo. Quando você entra um dinheirinho ali a mais, o gás acaba. Quando entra um dinheirinho ali a mais, o carro estraga. É assim, né? E da mesma forma, né, aconteceu com Isaac, né? A gente leu um trecho da história dele aqui, e um fato externo, né, vinha e atrapalhava a vida dele. E isso pode vir e atrapalhar as nossas vidas e a vida de qualquer um. Você pode passar por uma tempestade, por um acidente, por uma doença, por perdas, por uma crise econômica. O mundo vive em constante mudanças em todos os aspectos que, de alguma forma, refletem em nossas vidas. Mas, independente de todas essas variáveis alheias à nossa vontade, nós devemos nos manter firmes em nossa fé, orarmos e entregarmos ao Senhor o controle absoluto de nossas vidas. Quando nós temos uma vida edificada em Deus, ele nos leva a enfrentar os tempos de escassez com Isaac, o qual mesmo em um cenário em que a fome era presente, que a inveja era extremamente presente, ainda assim ele prosperava. Em todo lugar que ele cavava poços, ele encontrava água. Em todo lugar que ele se acampava, ele era próspero, porque Deus permitia e Deus fazia ele prosperar. Independente de qualquer situação ou circunstância contrária pela qual você esteja passando nesse momento, saiba que o Senhor fará, você continuará crescendo e prosperando. Entrou um dinheirinho aí a mais, meu carro estragou, calma, tenha fé que Deus ele vai permitir com que você continue prosperando. Eu vivi durante muitos anos acreditando que eu tinha que viver uma vida de escolhas, que se eu tivesse com a minha vida emocional muito bem, a minha vida financeira não ia bem. Se eu tivesse com a minha vida profissional bem, a minha vida emocional não ia bem. Até o dia que eu entendi que sim, Deus ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E uma vida em abundância é abundância em todas as áreas. Não existe uma vida em abundância financeira se o casamento da pessoa está destruído. Isso não é uma vida em abundância. Não existe uma vida em abundância profissional
se os filhos não estão prosperando, se os filhos não estão bem. Isso não é uma vida em abundância. Deus, ele nos criou como imagem e semelhança dele para que nós tenhamos vida em abundância em todas as áreas. Eu demorei muitos anos para poder entender isso. E eu só consegui quebrar essas crenças limitantes, porque isso era uma crença extremamente limitante e eu vivia presa num ciclo de pensamentos de escassez, de achar que eu tinha que fazer escolhas, de que eu não conseguiria prosperar e ter abundância em todas as áreas ao mesmo tempo em minha vida, através do desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal me levou a ter um relacionamento extremamente estreito e íntimo com o Senhor. A partir daí as coisas começaram a mudar e a minha vida ela se transformou. Hoje eu consigo entender que eu consigo viver o extraordinário, eu consigo viver a prosperidade, eu consigo viver a abundância em absolutamente todas as áreas da minha vida. Hoje por mais que, às vezes eu passo por alguma tribulação, mas agora você não tem uma vida de dificuldade. Não é isso. As dificuldades, elas continuam existindo, as tribulações, elas continuam existindo, mas a forma como eu passo por elas é que alterou. Quando eu preciso ser como Isaac, mudar de acampamento, Deus, ele continua me levando para uma terra fértil, onde eu vou cavar poços e vai ter água. Vou dar um exemplo para vocês recente. Meu esposo, teve um acidente com o carro dele, passado 15 dias depois ele estava com o meu carro e teve um acidente com o meu carro também. Se isso acontecesse há algum tempo atrás, com nós dois, com a nossa fé abalada, com o nosso desenvolvimento pessoal abalado, nós dois tínhamos surtado. Deus nos deu sabedoria, nos deu serenidade, nos deu entendimento para a gente atravessar por essa situação. A gente conseguiu atravessar por essa situação, a gente conseguiu resolver o que tinha de ser resolvido. E, meus queridos, hoje, graças a Deus, eu consigo entender que toda tribulação, toda contratempo que aparece em minha vida, se aparece, em tudo dar graças. Se tá aparecendo aquele contratempo, é porque ele está sendo ocasionado por alguma graça que eu tenho. Exemplo, se eu tenho alguma chateação no meu trabalho, graças a Deus que é porque eu tenho trabalho. Se eu tenho alguma chateação com o meu carro, por exemplo, é porque graças a Deus eu tenho um carro. Entendem? A gente começa a ter um entendimento mais claro das coisas e a vida ela se torna mais leve quando a gente está com o nosso relacionamento alinhado com o Senhor, quando nós estamos com as nossas promessas, com a nossa vida, com tudo alinhado com o Senhor. Então, eu convido a vocês a estreitarem esse relacionamento também. A vida se torna mais leve de ser vivida. Repito, os problemas eles não vão deixar de existir, mas a forma como você vai passar por eles, certamente ela irá se alterar e será completamente diferente. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos. Pai, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos meus familiares. Pai, obrigado pelos meus familiares que já se foram, pela oportunidade de ter convivido com todos eles aqui na terra. Pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor já permitiu que vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje, nós te agradecemos por estar junto conosco em todos os momentos de nossas vidas, sejam eles bons e sejam eles momentos de desafio, momentos de tribulação. Pai, nós te agradecemos por sempre nos colocar em cenários de abundância, em cenários de prosperidade, independente da terra para a qual nós vamos, independente da terra para a qual nós nos deslocamos. O Senhor sempre nos coloca em terra fértil, o Senhor sempre nos coloca em terra onde nós podemos cavar poços, que nós vamos encontrar água. Pai,
Obrigado por sempre estar guiando os nossos passos, guiando os nossos sonhos, por estar compartilhando dos teus ensinamentos, da tua sabedoria conosco, Pai. E no dia de hoje nós te pedimos, estreita cada dia mais o nosso relacionamento, fortaleça a nossa fé e nos mantenha cada dia mais retos no teu caminho, pois só assim saberemos que estaremos cumprindo os teus propósitos para a nossa vida aqui na terra. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito iluminado e abençoado. E nós encontramos amanhã novamente. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus.